Bom, galerinha, vamos a uma questão legalzinha do Enem de 2022, tá? Para vocês tentam ler. E, mano, essa questão promete, hein? Tentem fazer e depois a gente faz a resolução, beleza? Vamos lá. Feito isso, o mais importante de tudo, além das contas aqui, gente, é você entender o que está acontecendo, tá? Então, você tem um cortador de grama aí, um cabo, né? E ele faz um corte aí de uma forma circular, né? E aí ele pretende adicionar um extensor. Então você tem um corte aqui de gramas, né? Atualmente. Aí depois ele vai querer, ele vai querer colocar um extensor, certo? Então tá assim, tá cortando, coloca o extensor e aí adicionou um extensor, além de cortar aquilo que ele já estava cortando antes, certo? Ele vai cortar algo a mais. Então vai fazer um círculo maior, certo? Mais ou menos isso que está acontecendo. Mas só isso, professor? Só isso vai acontecer? Vai ter um ciclo maior? Mas ciclo maior de quanto, né? Que área que vai ser essa? A área desse ciclo maior, que considera tanto a parte branca quanto a parte amarela, ele é o dobro do que estava antes. Então, vamos lá. Vamos ver se vocês conseguem compreender o que eu estou falando. Inicialmente, a área que ele corta, a gente utiliza a forma π vezes raio ao quadrado, certo? Então, a área que ele está cortando antes, vou até colocar aqui antes, vai ser π, e o raio que está usando é tanto esse 5 quanto esse 1. Ou seja, é daqui para cá que ele está cortando antes. Resumindo, o raio vale 6. Tudo isso elevado ao quadrado. Professor, posso trocar por 3,14 esse π? Às vezes é bom, mas nesse caso não, tá, gente? Porque é provável que eu precise desse π no outro também. Então, ó, área igual a 36. Opa, eu escrevi errado aqui. 36π. Professor, mas eu queria trocar por 3,14 esse π. Se vai te dar um trabalhinho fazer isso agora, não faça isso agora, tá? Aí, se você olhar bem o exercício, você vai ver o seguinte, ó, vou até grifar aqui, grifar de vermelho. Pretende usar adicionalmente um cabo extensor, ó, de modo que seja possível cortar uma região com o dobro da área que corta atualmente. Ou seja, ele vai colocar o extensor e eu vou escrever agora depois. E a área dele é 2 vezes a área do que estava antes. E qual a área que estava antes? Está aqui, 36π, certo? Ok, portanto, a área depois, se eu multiplicar, vai ser igual a 72π. Essa é a minha área que eu coloco depois, quando eu tenho o extensor, né? Que ele falou aí, certo? O cabo extensor. Vou escrever aqui, depois com o cabo extensor. Mas aí, professor, o que que eu vou fazer com isso? Mano, ele quer o raio, né? Ele quer o comprimento do extensor. Portanto, eu preciso saber desse raio. E o raio, ó, é daqui, não sei se dá para enxergar, daqui até aqui, que é o novo círculo que ele está fazendo. Com o cabo extensor, ele faz um círculo grandão, certo? Então, eu tenho um novo raio, um novo raio. E eu posso descobrir esse raio. Já que eu tenho a área dele é essa, vou descobrir o raio. Como, professor? Fazendo a formulinha, né? A área igual a π vezes raio ao quadrado, agora, depois, com o cabo extensor. E essa área vale quanto? Vale quanto? Vale quanto? Vale quanto? Isso mesmo, vale 72π. Eita, professor, 72π? Sim. Ué, por quê, professor? Porque é uma nova área com cabo extensor. Hoje, professor, mas por que 72? Porque é o dobro do que estava antes. Mas quanto estava antes, professor? Estava 36π, certo? Ok, e vou copiar a formulinha π vezes raio ao quadrado. Como eu quero descobrir o raio elevado a 2, né? O raio que eu preciso, vou isolar esse raio. O que que esse π vai fazer aqui? Ele está multiplicando, vai passar dividindo. Agora vocês vão entender por que, né? Por que eu não fiz
o 3,14, ó, porque esse π vai passar dividindo. Isso é igual a raio elevado a 2. Aí, eu posso dividir, cortar o π com esse π. Então, 72 igual a raio elevado a 2. Estão entendendo? Quem não está entendendo, dá uma brecada no que eu estou fazendo aí e volta o vídeo para ver o que eu estou fazendo. Mas mesmo assim, se você não entender, depois eu vou fazer um resuminho do que eu fiz, tá bom? Aí esse raio elevado a 2 passa agora o 2 como raiz quadrada. Raiz quadrada de 72 igual a raio. E se eu fatorar isso, gente, vai dar um número meio esquisito, tá? E aí vamos brincar com o que ele nos deu. Isso aqui é o raio novo. O raio do novo círculo, formado com o cabo extensor, desse círculo rosa que eu fiz aqui. Certo? Veja bem. Não sei se vocês, vou até aparecer na câmera aí para vocês entenderem melhor. Tá? Veja bem. Você tem raiz quadrada de 72, né? Então, observa aí. Precisa calcular essa raiz quadrada de 72? Eu acho melhor não. Se você for fatorar, você vai conseguir até fazer alguma coisinha, mas ele está pedindo aproximadamente. Então, vamos lá. Vamos tentar descobrir quanto vale esse raio aproximadamente com o que nos tem dado aí. Então, vamos lá. Se eu fizer 3 vezes 3, isso aqui é 9. E raiz quadrada de 9 é 3. Certo? Então, esse 9 está muito longe de 72. Se eu fizer 4 vezes 4, vai dar 16. Raiz quadrada de 16 é 4. E esse 16 está muito longe de 72. Aí, vamos lá. Se eu fizer 5 vezes 5, vai dar 25. E raiz de 25 é 5. Ainda está um pouquinho longe de 72. 6 vezes 6 é 36. E raiz de 36 é 6. Esse 36 está muito longe de 72. Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? Quem já entendeu o exercício já consegue já matar de cara, mas eu estou tentando explicar para quem ainda está meio que viajando o que eu estou falando. 7 vezes 7 é 49. Raiz quadrada de 49 é igual a 7. E esse 49 está um pouquinho longe de 72. Agora, olha 8 vezes 8. Dá 64. E raiz quadrada de 64 é igual a 8. 64 já está se aproximando de 72. E o pior ainda, se eu fizer 9 vezes 9, ele vai dar 81. E raiz quadrada de 81 igual a 9. Resumindo, esse 81 passou de 72. Tá, ó. Então, vejam bem. Eu tenho esse 64 e tenho esse 81, cuja raiz quadrada é 8 e 9. E o 72 está ali, né? Tipo, 8,5, está ali entre 8 e 9, talvez 8,2, não sei. E aqui na alternativa, se a gente voltar para as alternativas, o mais próximo de 8 e 9 ali é o 8,5. Portanto, vou usar o 8,5. Mas calma aí que para não cometer um certo erro aí, tá? Para não induzir ao erro, vamos fazer aqui 8,5 vezes 8,5, ó. 8,5 vezes 8,5. Não é por causa que tá a alternativa lá, tá? Eu vou fazer isso porque acho que é necessário. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 8, 40, vai dar 42. Estou multiplicando, tá? 8 vezes 5 dá 40. 8 vezes 8, 64. Com mais 4. 8 vezes 8, 64. Com mais 4 dá 68. Se eu somar, ó, somando isso, vai dar 72,25. Perfeito? Ok. Portanto, o meu raio aqui, que chegou mais próximo do 72, é 8,5. Vou voltar aqui a questão. Vamos lá. Deixa eu apagar essa bagunça. Ok, deixa eu apagar essa bagunça aqui, para todo mundo entender. Professor, já estou entendendo nada. Volta o vídeo, que vocês vão entender o que eu estou falando. É questões do Enem, né? É uma questãozinha já de um nível mais legalzinho. Não que ela seja difícil, mas que ela precise ser, como é que fala, que eu posso dizer? Ela é um pouquinho mais trabalhosa, tá certo? Então vamos lá. O, o raio, então, vale 8,5 metros. O que vai acontecer aí? Muita gente vai colocar 8,5 metros na nossa resposta.
Ah, professor, o raio é 8,5 metros, né? Então eu vou colocar alternativa B. Se você fizer isso, está errado. Você erra totalmente a sua questão, né? Você fez todo esse cálculo, fez todo esse processo, e aí você coloca 8,5. Por quê, professor? Porque não está perguntando quanto é o raio do novo. Se estivesse perguntando qual que é o novo raio, depois que você colocava o extensor, poderia ser essa a resposta. Mas está perguntando qual que é o tamanho do cabo extensor. Então, qual que é a ideia? Antes, ele era 6. Com o cabo extensor, né? Vou até colocar aqui de amarelo, ó. Com o cabo extensor, o que que aconteceu? Deixa eu apagar aqui. Estou aqui, pronto, para não confundir vocês. Com o novo cabo extensor, esse treco todo passou a medir 8,5, certo? Então, qual é o tamanho desse cabo extensor que foi adicionado aqui? 8,5 menos 6, 2,5. Portanto, é essa a resposta, é essa a pergunta que ele estava querendo saber, né? Tipo, então, a nossa alternativa é a alternativa E, não é a alternativa B, não, tá? Então, muito obrigado, galerinha. Espero que tenham entendido. Valeu.